Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Obrigado aí pela presença. Hoje eu vou conversar um pouco com vocês sobre um tema muito importante relacionado à saúde e começo logo falando sobre o Outubro Rosa, né? Boa noite, Gabriel, boa noite, Vanessa, boa noite, Vlad. Queria mais uma vez agradecer a todos vocês que estão presentes numa adiantada hora, né? 10 horas da noite, e conversar um pouquinho sobre alguns assuntos bastante específicos aqui. Conforme eu havia dito, antes de mais nada, a primeira coisa que eu queria falar é sobre um assunto muito importante para as nossas mulheres, e não só para as mulheres, mas para todo mundo, para todo carioca, que é o que motivou, né, a campanha Outubro Rosa, que na verdade é uma grande campanha de conscientização à saúde da mulher, a prevenção ao câncer de mama. O câncer de mama é extremamente grave, é o câncer primário, né, que mais mata entre as mulheres. Então nós precisamos dar toda a atenção para o câncer de mama. Então é importantíssimo você, mulher, que realize, não só no outubro, né, mas o outubro não é para só fazer em outubro, é para que se chame a atenção da população, das autoridades, sobre essa importante prevenção ao câncer de mama na mulher, conforme eu disse, o que mais mata. Então é importante você, mulher, que faça sempre o autoexame, lembrando que qualquer ferida, nódulo, ou seja, vulgarmente chamado de caroço, qualquer buraco nos seios, né, que nós chamamos de úlceras, ou então qualquer gânglio, linfonodo palpável nas axilas, é importante que chame a atenção também a isso, que o autoexame de mama não tem que ser restrito à mamografia, você tem que fazer o autoexame também, faz parte da prevenção, e é importantíssimo que nós tenhamos cuidado e façamos sempre isso, as mulheres façam sempre o autoexame da mama. Então eu queria chamar a atenção quanto a isso, e aí eu já entro numa questão que é bastante importante, que é uma questão de saúde pública, e que muito me entristece, que é o poder público em relação à prevenção do câncer de mama, né? Nós vimos aí nos últimos anos, já há muito tempo, e nos últimos anos ainda mais, uma grande destruição e deteriorização da saúde pública na cidade do Rio de Janeiro. E isso nós vemos gradativamente nos últimos anos um declínio muito grande, por exemplo, no número de equipes de saúde da família. Nós vemos uma abrangência, ou seja, o número de famílias atendidas pela saúde da família cada vez mais baixo, e consequentemente doenças como hipertensão, diabetes, algumas doenças infecciosas como tuberculose e o câncer de mama passaram de novo a subir ou a complicar. Ou seja, aquela hipertensão que nós não tratamos corretamente vai dar problemas no futuro, como por exemplo, problema renal, por exemplo, hemorragia cerebral ou isquemia, infarto no coração, infarto no miocárdio. A mesma coisa em relação ao câncer de mama. Aquele câncer de mama que não for detectado no estágio precoce, pode sim levar ao óbito. Então é importante, como em qualquer tipo de câncer, mas em especial no de mama, que nós façamos a prevenção, ou seja, que façamos o autoexame e a mamografia nas mulheres a partir de 40 anos, porque às vezes nós detectamos pequenos nódulos que já são malignos, mas que pelo tamanho pequeno, não ter ainda dado metástase nem para linfonodo e nem para nenhum outro órgão, são lesões que são sim tratáveis, completamente curáveis. Então eu chamo a atenção para isso. E é muito triste, conforme eu disse, ver cada vez mais a clínica da saúde da família, os postos de saúde foram deteriorados. E, consequentemente, menos pessoas estão tendo acesso a isso. Isso leva a uma grande questão, né, que é um bicho de 7 cabeças no Rio de Janeiro e que todo mundo sofre, que é a famosa fila do CISREG.
é a fila do CIGEG. É uma fila que não tem transparência, que ninguém entende e que não tem a menor resolutividade, onde as pessoas que precisam de algum exame, cirurgia ou até mesmo um exame, ficam dias e dias e dias e dias e meses e meses e meses, às vezes anos, esperando. Aí é aquela velha questão, né? Fica aquela velha história. As pessoas têm que se humilhar para conseguir uma consulta, um exame, ou para um médico conhecido, ou para algum político, e nunca consegue resolver os seus problemas. Isso é muito grave. Então, o que nós temos que fazer? Na verdade, qual é a solução para isso? Tem solução? Tem. Tem uma solução, sim. Primeiro, nós precisamos de alguém que entenda qual é o real problema. Segundo, que tenha independência para resolver o problema. E terceiro, que tenha coragem para mudar. Então vamos lá. Como é que a gente pode... Quais as ações de saúde que nós temos que imediatamente implementar? Primeiro, restabelecer a saúde primária que foi deteriorada. É um conceito muito antigo que a nova gestão da prefeitura incorporou, que é olhar a saúde na ponta da pirâmide, que é dizer que investe nos hospitais de emergência, nos hospitais quaternários e tirando dinheiro da base. Para você que está aí me ouvindo entender, é a mesma coisa que acontece com a educação. Quando a gente retira dinheiro da base, ou seja, da saúde fundamental, das creches e das escolas, e aplica apenas nas universidades. Isso é algo que a gente precisa mudar. E como nós fazemos? Investindo nas clínicas de saúde da família. Ou seja, um paciente que previne e que trata uma doença, ela evita a complicação e, consequentemente, evita que esse paciente fique mais doente, que faleça e que precise de uma vaga em um hospital de emergência ou num hospital de maior porte. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é isso. Segundo, que você que está me ouvindo e já viu muitas vezes isso, é saber um plano de metas dentro do hospital. A senhora ou o senhor que estão aí me ouvindo, conhecem alguém ou já viveram isso, que entram no hospital, ficam muitas vezes largados no hospital, o médico examina o senhor ou não na primeira vez, pede um exame, esse exame é feito, ninguém checa, muitas vezes fica jogado, aí o médico do outro dia vai, pega esse exame, ou às vezes não encontra, aí pede de novo, ou seja, vai demorando para resolver um problema que deveria ter sido resolvido lá no início. Isso faz com que a vaga seja ocupada, o seu problema não seja resolvido e o sistema todo atravanque, gerando custos desnecessários. Então nós precisamos sim, com urgência, implementar um plano de metas e de resultado nos hospitais. É um erro achar que você não tem que exigir metas dentro dos hospitais. Nós temos que exigir meta para que você saia do hospital com seu problema resolvido no menor tempo possível. Ou seja, uma maior eficiência e, consequentemente, um menor gasto, um maior controle de custos. Então é essencial. Essa é a segunda coisa. E a terceira coisa é hierarquizar a rede. O que é hierarquizar a rede? A função básica dos hospitais municipais é atender as grandes emergências. Hospital Miguel Couto, Hospital Salgado Filho, Hospital Souza Aguiar. Esses hospitais têm a obrigação e a principal objetivo de atender as grandes emergências. O que é isso? O que nós não podemos admitir é que um paciente que tem uma hemorragia dentro do crânio, dentro da cabeça, e vai para uma UPA, tem que implorar 3, 4, 5 dias, uma semana, 2 semanas, para conseguir vaga em um hospital de emergência para ser operado por um neurocirurgião. E como resolve isso? Simples. É o que eu falei no início, hierarquizar. Nós temos no Rio de Janeiro inúmeros hospitais federais, inúmeros institutos, por exemplo, Instituto Estadual do Cérebro, Instituto Nacional de Traumatologia, INTO, Hospital da Lagoa. Esses hospitais têm que receber os doentes que não são emergências e que ele pode resolver. Um exemplo para a senhora. Um paciente, por exemplo, que esteja no hospital com uma doença que não tem que ser operado naquele momento. Vou dar um exemplo. É um paciente, por exemplo, com uma lesão cerebral. Ele vai ser transferido para um hospital universitário, para um Instituto do Cérebro, para o INCA, e vai ser operado dentro desse hospital. Mas ele não vai ser transferido para ser operado daqui a um ano. Não, ele vai ser transferido no mesmo momento e naquela semana, após a realização de exames, vai ser operado, dando vaga no hospital de emergência.
O que nós não podemos permitir é uma senhora que quebra o fêmur, vá para o Salgado Filho e fique lá esperando dias e dias e dias para operar, esperando uma vaga. Então nós precisamos sim trazer efetividade e, sobretudo, plano de metas para a saúde no Rio de Janeiro. Eu chamo a atenção, mais uma vez, para o câncer de mama. É a mesma coisa. Não dá para uma mulher demorar dias e dias e dias e dias para ser atendido num posto de saúde que fechou na pandemia. Isso é incompreensível. Um posto de saúde que fecha na pandemia quando ele deveria funcionar ainda mais. Então esses pacientes são atendidos na clínica da família. Muitas vezes, ao exame clínico, se detecta um nódulo pulmonar e esse paciente, nódulo na mama, e esse paciente tem que ser transferido imediatamente para fazer uma mamografia. Ele não pode esperar 1 ano, 2 anos. Então nós temos que dar resultado, transparência e efetividade à rede. Então é muito importante que façamos isso. Queria agradecer mais uma vez a participação de todos e eu queria chamar algumas pessoas para conversar comigo. Primeira pessoa que eu vou chamar aí é o... Tá conectando? Fala, Vlad, tudo bem, meu amigo? Tudo bom, tudo bem? Prazer em E falar aí? contigo. Tudo certo. Tudo bem. Eu estava vendo aqui a parte que você estava falando aí no começo, na verdade que foi o segundo item aí, sobre a questão do hospital, da pessoa que está no hospital. Eu não sei se está me ouvindo bem aí. Tá Tá ouvindo, cortando um pouco, mas estou ouvindo. tá ouvindo bem? Aí. Estou ouvindo. Eu tive uma situação parecida com meu sogro, ele teve um AVC e eu precisei correr com ele para o Lourenço Jorge e foi algo bem, bem grave. Inclusive, teve até momentos lá que eu tive que pedir uma maca para ele poder ficar deitado nessa maca. E em determinado momento o maqueiro chegou e falou: eu preciso tirar a maca dele para botar outra pessoa. E eu tive que levantar, colocar num daqueles bancos frios ali do hospital. E eu precisei convencer o médico na triagem, enfim, tudo que depois que aconteceu lá, para interná-lo. E eu cheguei lá 5h30 da tarde um dia e só consegui interná-lo 5h30 da manhã do outro dia. Porque eu fiquei ali e falei, cara, vê bem essa situação, vê se não precisa realmente interná-lo. E aí vai naquilo que você acabou de dizer sobre hierarquizar, né? A questão das unidades médicas, isso tudo. De fato, a minha pergunta é essa: existe de fato a solução, ela pode ser real com isso, com essa hierarquização? Pode sim, ô Vlad. Isso é o caso do seu sogro, né? Isso. Então, o seu caso, o seu sogro é um exemplo muito bom disso. Ele entrou com a suspeita de um AVC, então ele foi para o Lourenço Jorge. Então esse paciente tem que ser tomografado imediatamente tomografado, e caso, por exemplo, ele precise de um parecer neurocirúrgico, ele tem que ser transferido imediatamente para o hospital da rede que tem. No caso dele, pelo que me parece, deve ter sido um AVE isquêmico. Então, no caso dele, ele precisa sim de internação, que pode ser feita no próprio Lourenço Jorge, porque demanda apenas 2, 3 dias de internação, e depois ser encaminhado de maneira eficiente para tratamento ambulatorial, no ambulatório de neurologia, por exemplo, que nós temos vários espalhados na cidade, dentro desses hospitais. Supondo, por exemplo, que o caso dele fosse cirúrgico, necessitasse de uma neurocirurgia, e nós sabemos que o Lourenço Jorge não tem um neurocirurgião, o que já é um grande erro. Porque se nós formos parar para pensar, o Lourenço Jorge cobre grande área da Barra da Tijuca, com grandes vias expressas, e boa parte de Jacarepaguá também. Isso. E o neurocirurgião mais próximo está lá no Miguel Couto. Então isso é um pouco absurdo. Se nós formos imaginar que às vezes 1, 2 horas, no mínimo 2 horas, 3 horas, 4 horas, você conseguir transferir um paciente para o Miguel Couto. Isso é o suficiente de salvar ou perder uma vida. Então, no caso dele, por exemplo, se precisasse de uma cirurgia, ele teria que ser transferido. Só que acontece que no Rio de Janeiro, esse sistema que se denomina CISREG não tem transparência nenhuma. Isso, um caso de emergência como esse, deveria ser imediatamente transferido sem a necessidade do CISREG. E seu avô ficou internado, por exemplo, muitas vezes num banco frio, porque tinha que dar vaga a outro, justamente pela falta da hierarquização. Aposto com você que do lado do hospital tinham pacientes que poderiam ter sido transferidos para o INTO, que poderiam ter transferidos para o INCA, que poderiam ter sido transferidos para o hospital universitário, ou até mesmo, se fosse um AVE isquêmico, no caso do seu sogro, por exemplo, poderia, uma vez diagnosticado, passado as primeiras 24 horas, ser transferido, por exemplo, para o Instituto de Neurologia Deolino Couto, ou para o Hospital Universitário Gafreguini, ou para o Hospital da UFRJ, resolvendo de fato o problema dele e deixando vago o Hospital Lourenço Jorge
para uma emergência de fato. Emergência é aquele procedimento que tem que ser operado ou resolvido em até, no máximo, 12 horas, sob risco de vida ou de grave complicação. Espero ter respondido a tua pergunta aí, Vlad. Obrigado, doutor. Falou, obrigado. Um grande abraço, meu amigo. Outro. Até mais. Tchau, tchau. Então, essa interação é legal, gente. Quem quiser participar aí com a gente, entra aí. Queria mandar um abraço aí para a Diane, para a Shiva Guedes, para o Nilson, para a R. Dantas, Renata. Então, era um pouco da hierarquização do hospital. Esses são assuntos importantes. Assim nós começamos a resolver a saúde do Rio de Janeiro. Primeiro, com transparência. Segundo, com o retorno das clínicas da família, dos postos de saúde e das equipes de saúde da família. Aí nós estaremos prevenindo. Não adianta, por exemplo, no cenário como nós vemos hoje em dia, o comemorar aumento de cirurgia. Se nós estamos comemorando aumento de cirurgia, é porque provavelmente nós falhamos na prevenção. Não adianta comemorar, por exemplo, a instalação de ressonância magnética dentro de hospital da prefeitura, que é um hospital de emergência. Essa ressonância magnética não é um exame que é utilizado em emergência médica. Então, como é que nós vamos instalar uma ressonância magnética dentro de um hospital que tem a obrigação e principal objetivo de atender uma emergência? Essa ressonância tinha que estar dentro de uma clínica de imagem para servir a população, aquele paciente que está com uma dor na coluna há muito tempo, que tem uma suspeita de uma lesão cerebral, que tem uma suspeita de um câncer. Esses, sim, merecem fazer uma ressonância, e não dentro de uma emergência. Então, falta um controle de metas. Não adianta encher o hospital. O hospital não pode ter só porta de entrada. Ele também tem que ter uma porta de saída. Ou seja, o paciente tem que sair com o seu problema resolvido no menor prazo possível e da melhor maneira. Isso não é difícil. Basta que fiscalizemos os hospitais, que cobremos metas. É o que acontece na medicina privada. É simples. Você entra com uma determinada doença no hospital, você tem que sair com o seu problema resolvido num prazo de tempo. Então, nós precisamos resolver a saúde com seriedade. Então, falta muitas vezes a seriedade. Eu chamo a atenção, algumas pessoas estão me perguntando que a prevenção evita hospitais lotados, diagnóstico precoce salva. Exatamente isso, Laís. O diagnóstico precoce salva e, principalmente, evita as complicações. Então, é importante a gente sempre trabalhar com isso. Eu vou convidar aqui a minha amiga Vera Mesquita, que quer participar aqui com a gente. Vamos ver se ela entra aí. Então, é importante nós seguirmos sempre essa linha de raciocínio. Vera? Estou vendo só o chão aí. Dona Vera? A Vera caiu ali, tá? Então, vamos lá. Então, voltando aos planos para a saúde do Rio de Janeiro. Queria agora falar com você, que está aí me ouvindo, e que certamente vai conhecer alguém também que tem esse problema, que vai se identificar com isso, que é um problema que já era a doença do século XXI. E com a pandemia do coronavírus, eu tenho certeza que vai piorar. Os estudos mostram que a tendência de aumento dessa doença, e eu quero falar diretamente com você, aquela pessoa que muitas vezes conhece alguém, ou até mesmo você mesmo vive isso, que é desânimo, falta de estímulo para levantar da cama, para sair para a rua, por exemplo, medo, tristeza profunda. E eu estou falando da depressão, os sintomas da depressão. A depressão é a doença do século XXI. É a doença que mais aflige a população mundial no século XXI. E com a pandemia do coronavírus, isso vai aumentar mais ainda. Por que vai aumentar? Por um motivo simples. Além do próprio medo das pessoas morrerem, do isolamento social, aí eu pergunto para vocês aí, o avô, a mãe de vocês que estão aí me ouvindo, muitas vezes já idoso, que é a população a ser protegida e que teve que ficar por alguns períodos isolada, sem o contato do filho, sem o contato dos netos, com medo de morrer e não encontrar os seus parentes queridos.
essas pessoas vão piorar um quadro que já vem crescendo a cada dia, que é a depressão. Alguns estudos científicos mostram aumento até de 75% do número de suicídios para o próximo ano. E o suicídio é a fórmula extrema, grave da depressão. A depressão, gente, não é bobeira. A depressão, gente, não é frescura, como muita gente fala. A depressão, de maneira nenhuma, é uma coisa que se resolva. Ah, isso é falta de problema. Não é. É importantíssimo tratarmos com seriedade da depressão. Transtornos, a saúde mental é fundamental. E nós precisamos de pessoas que verdadeiramente se preocupem com isso. Porque além de um problema muito grave para a saúde, ainda é um problema econômico. Porque muitos e muitas pessoas, muitos e muitos cariocas, saem do trabalho, não conseguem trabalhar porque estão deprimidas. Isso afeta a economia, afeta o INSS e afeta principalmente a família de vocês que estão sofrendo com isso. Mãe, pai, você mesmo, filhos, jovens. Então nós precisamos encarar isso com muita seriedade. E eu tenho propostas para isso. Primeira coisa de tudo, é encarar com seriedade. Alguém que saiba que esse é um problema verdadeiro e principalmente grave do Rio de Janeiro. Então nós temos que pegar e encarar com seriedade. Segundo, nós temos que reabrir as clínicas da família, os postos da saúde e as equipes de saúde da família e introduzir a saúde mental dentro desse programa de saúde básica. Nós precisamos que o médico da família identifique esse problema e encaminhe para clínicas psiquiátricas, dentro da própria saúde da família, dependendo da região em que você mora. Cada região, cada bairro, dependendo do tamanho, ter a sua clínica da família e, sobretudo, um médico psiquiatra para poder diagnosticar e tratar a depressão, a doença mental, que é gravíssima. E não tem idade, conforme a Shiva botou aí. Não tem idade. Então, como é que a gente conserta? Primeiro, com diagnóstico precoce, que é visto na medicina básica, e encaminhamento rápido para tratamento psiquiátrico. Quanto mais cedo nós conseguimos tratar, mais fácil nós conseguimos reabilitar, mais facilmente nós conseguiremos reabilitar os nossos pacientes. Então, isso é fundamental, primeira coisa. A segunda coisa que nós temos que ter em mente é que também se trata de transtornos de depressão, de transtornos psicóticos, por exemplo, com algumas medidas não médicas. Por exemplo, terapia ocupacional. O idoso, incluí-lo dentro de um programa, por exemplo, de artesanato, dança, ginástica, arte, convivência, carinho, incluir dentro das próprias comunidades, regiões, bairros, ou até mesmo dentro dos espaços da clínica da família, projetos que incluam os idosos, por exemplo, dentro do convívio da sociedade, dentro de uma atividade que vai distrair e dentro de uma atividade produtiva. Produtiva, sim. Artesanato, por exemplo, que ele possa vender. É um exemplo. Então, nós precisamos de ginástica. Nós precisamos trabalhar com isso. Os jovens, por exemplo, atividades esportivas, atividades culturais. Nós precisamos incluir os jovens dentro de atividades de grupo que muitas vezes fazem com que esses jovens saiam de depressão, saiam de tristeza. E nos jovens, ao contrário do idoso, muitas vezes a depressão gera um outro grave problema, que é a entrada no mundo das drogas. Então é importantíssimo nós trabalharmos. Reinaldo, obrigado. Você fala uma coisa muito certa, porque a depressão é séria, mas a fome das nossas crianças é muito preocupante. Nós temos, sim, questão de fome na favela, nós precisamos, primeiro, gerar renda, gerar emprego dentro das favelas. Você tem um projeto belíssimo com esporte, por exemplo, dentro das favelas. Isso é uma primeira forma. Segundo, o ensino integral, que nós não podemos abrir mão. As crianças entrarem, fazerem todas as refeições e só irem para casa à noite com seu pai, com a sua mãe,
para poder chegar em casa e ter o convívio familiar já alimentadas. Isso é a segunda coisa. Terceira coisa que nós temos que fazer são programas, como nós já temos aí, de alguns auxílios governamentais, mas principalmente a favela tem um potencial imenso de gerar renda, através da geração de negócios, pequenos negócios, internet. Nós temos muito programas de computador, aplicativos de internet, turismo em algumas regiões de favela, que fazem com que gere renda e diminua a fome nessas regiões. E, claro, educação, projeto esportivo são fundamentais. Deixa eu ver se eu consigo adicionar aqui uma outra pessoa que está interagindo aí com a gente, a Diane. Vamos ver se está na rede. Oi, Diane, tudo bem? Olá, doutor Rogério, tudo bem? Boa noite. Tudo, boa noite. Estou ouvindo aqui atentamente sua live, gostando muito das informações. Eu tenho 2 perguntas para te fazer. Claro. Tá ouvindo bem? Tá certinho o áudio? Certinho. Show. Primeiro, assim, eu tenho uma experiência de uma amiga que tem a minha idade. E você estava falando no início da sua live sobre câncer de mama. Isso. E ela descobriu muito cedo. Muito cedo. E ela tem 2 filhas já, enfim. Só que ela, graças a Deus, tinha recursos para conseguir o tratamento adequado, acompanhamento, enfim. Graças a Deus hoje ela está curada, só que a cada 21 dias ela sempre faz um post, inclusive falando quando ela está indo lá receber a medicação dela. A cada 21 dias ela está indo lá, consegue o remédio, consegue o tratamento. Como que a mulher que mora na comunidade, na favela, tem acesso a esse medicamento? Como é que tem a esse tratamento? Qual que é a porta de entrada? Entendeu? Sim, que a gente sabe que são filas e filas para conseguir qualquer tipo de exame. Como é que faz? Como é que faz e depois como é que acompanha? Vamos lá. Nós temos que dividir a sua pergunta em 2. Primeiro, hoje em dia, como é que é o caos? Hoje em dia não tem porta de entrada. Não tem. Infelizmente, a maioria das mulheres descobre o câncer de mama, muitas vezes porque nota um caroço, um nódulo, alguma coisa assim, e começa a sua peregrinação. Vai dentro de um posto de saúde, para um hospital de emergência, que muitas vezes solicita mamografia e isso cai dentro de uma fila que não tem fim. E essa é a realidade. Na maioria das vezes consegue alguma coisa, ou através do conhecimento de um médico, de um político, de alguma coisa que consegue aumentar a velocidade dessa fila, e na verdade são 2. Primeiro é para fazer uma mamografia. Depois que descobre que tem um nódulo, aí essa paciente é encaminhada para um hospital universitário ou para o INCA, aí vai entrar na fila para fazer a biópsia e depois ser operada. Infelizmente, a nossa realidade é que as pessoas que não têm algum tipo de mecanismo para encurtar essa fila, normalmente já descobrem em estágio avançado. Uhum. Como é que isso deveria funcionar de uma maneira correta, que a gente vai tentar implementar isso, vai lutar por essa forma correta. Primeiro, na própria clínica da família, a porta de entrada da saúde tem que ser a clínica da família, o posto de saúde, ou seja, a medicina primária. Emergência é para caso de emergência. Só aí que ela vai procurar um grande hospital. Uma vez atendida num posto de saúde em que funcione de verdade, não precisa ser um ginecologista. O clínico, o médico de família é apto a isso. Ou vai ver porque fez o autoexame e detectou um nódulo, ou até mesmo, muitas vezes, porque está na idade de realizar. Aquelas mulheres com mais de 40 anos têm que fazer mamografia. Então, ele viu, ele tem o histórico daquela paciente, viu que está na época dela fazer um exame da mamografia, vai encaminhar para uma clínica. O prazo máximo de realização de uma mamografia, do ponto de vista prático, são aproximadamente 15 dias para fazer. E nós temos mamógrafos em números suficientes na cidade do Rio de Janeiro para cobrir essa demanda. Você vai me perguntar, essa questão dos mamógrafos é engraçado, né? Na verdade, o que nós não temos são por alguns motivos. Primeiro, não funciona porque vem os pedidos médicos, os pedidos políticos para a realização do exame. Isso acaba furando a fila. Então, muitas vezes, aquela paciente que não tem necessidade de fazer, não está na época, mas quer fazer porque a vizinha fez, mas não tem ainda porque. Aí vai, pede, fura a fila e passa na frente daquele que realmente precisa. Ou muitas e muitas vezes, por exemplo, dentro de hospitais universitários, nós temos a subutilização desses aparelhos.
por exemplo, só funciona, por exemplo, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, por incompetência do poder público. E eu lembro a você que quem faz o real controle da saúde é o município, independente dele ser federal, municipal ou estadual. Por quê? Porque quem repassa o recurso do SUS é o município. Então basta que ele cobre metas. Eu só vou passar dinheiro para o seu hospital se você realizar um número X de exames. E esse número é facilmente controlado. Então, essa é a entrada que nós vamos exigir a partir de 2021. Muito bem. Ou seja, dessa maneira. Uma vez que detecte o problema, ele é transferido para um instituto federal, para o hospital universitário, para o hospital estadual, que tenha a cirurgia. E se nós vamos cobrar, o que nós vamos cobrar é que os horários dos centros cirúrgicos sejam cumpridos. Nós não podemos permitir que um hospital, por exemplo, só funcione até as 3 da tarde. Nós não podemos permitir, e eu faço um desafio a você ou a qualquer outro que esteja nos ouvindo, que um hospital, por exemplo, comece a dar alta próximo ao final do ano, porque não quer que o hospital esteja cheio no Ano Novo e no Natal. Absurdo. Então, basta fiscalização, e essa é a função do vereador. Perfeito. Eu tenho só mais uma pergunta, se você quiser, depois da pergunta, deixar o espaço para outra pessoa, claro. Que é sobre a pandemia. Assim, nesse momento, a gente vê a vida quase normal, Sim. Né? Pessoas indo trabalhar, metrô cheio, tudo cheio. Os bares não estão tão cheios, porém estão funcionando. Sim. Assim, como é que vai ser daqui para frente? Como é que você enxerga de fato a pandemia? A gente vai se acostumar com essa doença, a gente vai conviver com o vírus, a gente vai aprender a conviver, de fato é um novo normal que vai ser incorporado na nossa vida. Eu não gosto muito dessa expressão novo normal. O coronavírus veio, trouxe muito a morte, nós já estamos com quase 160 mil mortos. E se nós formos parar, isso é um número sem precedentes na nossa história. Nós não tivemos nunca nada parecido com isso. Até mesmo o comparativo mais próximo dela, que é a gripe espanhola, foi numa história completamente diferente, que nós não tínhamos hospitais, em que o sistema de aglomeração, de moradia era muito pior, saneamento básico era muito pior, ou seja, a doença se propagou muito mais rapidamente do que atualmente. Mas não tem um novo normal. Nós temos para o coronavírus 2 coisas aconteceram de diferente. Primeiro, nós aprendemos com a doença. Nós médicos aprendemos com a doença. No início se morria muito mais. Nós, na verdade, era uma doença nova e achávamos que algumas coisas funcionavam e vimos agora que não funcionam e vimos que coisas que nós achávamos que não funcionavam, que funcionam. Então, o próprio médico, sistema de saúde, enfermeiro, fisioterapeuta principalmente, enfermagem também, aprendeu a lidar melhor com esse paciente e a mortalidade reduziu. E nós temos uma coisa que nós temos que estar atentos a isso, que é a vacinação. Com a vinda da vacinação, e ela deve estar chegando até o ano que vem, início do ano que vem, Deus quiser, o coronavírus vai se tornar uma doença que vai existir para sempre, só que a vacina tem 2 características. Ela impede que você pegue, mas isso não é a principal, é o objetivo da vacinação. Esse é um erro que as pessoas acham. A vacina do coronavírus não é para você não ter o coronavírus. Assim como a vacina da gripe, não é para você não ter a gripe. É para você não ter as formas graves dessa doença. Então nós vamos conviver com o normal. Não é um novo normal. Nessa fase em que ainda nós não temos vacinas, é que aí sim nós temos que tomar certos cuidados. É tocar a vida, mas com alguns cuidados. Usar máscara, aumentar o cuidado de higiene pessoal. A aglomeração, você falou que é engraçado. Você falou que é engraçado que o BRT está lotado, o BRT está abandonado, outro problema dessa cidade que está jogado. BRT na Avenida Brasil, por exemplo, virou moradia de usuário de droga, sim, virou Cracolândia. Isso é uma vergonha, mas vamos voltar à pergunta. Tem aglomeração e não adianta, o trabalhador tem que ir para a rua ganhar o pão nosso cada dia realmente. A cidade tem que voltar a funcionar. Máscara, álcool em gel, lavagem de mão. E eu acho que nós vamos passar dessa fase aí com a vacinação, que já está chegando aí dentro em breve. Tá certo? Tá bom, então, doutor. Muito obrigada. Obrigado, hein? Grande beijo. Tchau, boa obrigado noite. pela participação. Obrigada. Bem, pessoal, já estamos chegando aí ao fim da live, mas vamos responder mais um pouquinho de perguntas. Se alguém quiser participar, é só falar conosco. Ela tocou num assunto muito importante ali, que é a pandemia do coronavírus, né? Então é importante
esse recado. O coronavírus, e aí eu puxo por um gancho que é fundamental, que vai ser um grande norte do nosso, se Deus quiser, do nosso futuro mandato, que é o seguinte: nós vimos aí a abertura indiscriminada de hospital de campanha, e, na verdade, o único hospital de campanha que funcionou plenamente foi com a parceria público-privada, em que uma grande rede hospitalar e algumas lojas e laboratórios do Rio geriram, que foi lá no Leblon. Os outros funcionaram ou não funcionaram nada, ou funcionaram tirando, muitas vezes, recursos de um hospital. Tiveram hospitais de campanha que funcionaram tirando remédio, por exemplo, do Ronaldo Gazola. Então, isso não é funcionar. Se você tira de um lado e joga no outro, você não está colocando para funcionar. E agora, recentemente, foram desmontados os hospitais de campanha que funcionaram muito mal e sequer funcionaram, como, por exemplo, do Maracanã, que funcionaram, alguns nem entraram em funcionamento e outros entraram agora. Um compromisso nosso é exigir que o hospital de campanha só seja montado quando a capacidade dos nossos hospitais já tiverem sido alcançadas. O que eu quero dizer com isso? O hospital de campanha não pode ser construído antes do leito do hospital e da sua esquina, que está abandonado porque não tem maca, porque não tem aparelho, porque não tem médico. Deixe leito aí ser ocupado. Porque o que eles querem, na verdade, quando criam um hospital de campanha, sem, na verdade, recuperar os hospitais que estão aí, é ou ganhar voto por uma construção, ou ganhar dinheiro de maneira ilícita, ou aparecer. Não tem justificativa de abrir o hospital de campanha sem recuperar os nossos leitos. Nós somos a capital desse país com o maior número de leito público disponível. O que falta é gestão. Eu faço um desafio ao senhor e à senhora que estão aqui me ouvindo. Vão a um hospital. Vão a um hospital público e vejam se as coisas lá estão funcionando. Só que não são vocês que têm que fazer essa fiscalização, não. Não são vocês, porque quando vocês vão ao hospital fazer essa fiscalização, muitas vezes são interpelados, são agredidos, muitas vezes são agredidos por funcionário de prefeitura que não quer que você fale a verdade. A obrigação é do seu vereador. Ele tem que ir lá dentro do hospital público e ver e cobrar com autoridade o funcionamento. Mas não é cobrar dentro do hospital público, entrar fazendo algazarra e desrespeitando o profissional que está lá trabalhando, não. Porque dentro do hospital público tem muita coisa errada, mas tem muita coisa boa. Tem muito médico, enfermeiro, fisioterapeuta que dá o sangue lá dentro sem condições de trabalho, porque o poder público virou as costas. E não pode ser desrespeitado também por político que entra invadindo, gritando com arma e segurança na mão, com segurança atrás, para fazer desrespeito e politicagem. Não é essa a nossa função. Nossa função é chegar exercendo o poder parlamentar de vereador dessa cidade do Rio de Janeiro e saber o que está fazendo. É saber o que fiscalizar. Não é querer fazer politicagem. E tem que entender. Tem que ir lá entrar e saber o que vai procurar. Tem que ir lá entrar e saber quais as necessidades reais da população. E não ficar fazendo média para público. Vocês devem ter visto aí muito político entrar com câmera na mão, fazer grito e etc. E, na verdade, não sabe o que está procurando. Nós não podemos... Isso tem que acabar. Nós precisamos fiscalizar os hospitais, ver escala de trabalho, ver o que eu falei no início. Se, por exemplo, aquele senhor, aquela senhora, aquele jovem entrou no hospital, está jogado no corredor 3, 4, 5 dias, porque ninguém viu ele novamente, porque ninguém checou o exame dele, simplesmente porque não reexaminaram esse doente. Então, nós temos que cobrar metas. E é isso que nós vamos fazer. Estou convidando aqui a Flávia, deixa eu ver se ela está conosco aí. Deixa eu ver se a Flávia está conosco para conversar um pouquinho. Bem, deve ter dado algum problema ali. Então, pessoal, esse recado que nós temos que dar. A pandemia é séria,
Nós temos que começar a recuperar nossas vidas. Uma coisa que eu chamo a atenção é que a cidade do Rio de Janeiro ainda não teve um plano de retorno às escolas públicas. Aí eu vou falar, eu sei da gravidade do coronavírus, estive na linha de frente do coronavírus, sei da gravidade do coronavírus, mas nós não podemos manter as crianças fora da escola pública durante esse tempo todo. A prefeitura ainda não tem o seu plano. Manter uma criança fora da escola é manter uma criança, muitas vezes, na mão do mal, na mão do tráfico de drogas, nas mãos da violência. E a realidade da maioria dos cariocas não é ter acesso ao ensino virtual, não. Não é ter aula à distância, porque essas crianças muitas vezes não têm internet. E quando tem internet, fica num cômodo, em que nesse mesmo cômodo pequeno na comunidade estão lá os jovens, estão lá 2, 3, 4, 5 irmãos, a mãe, a avó. Como é que essa criança tem um ambiente adequado para se concentrar nos estudos? Nós estamos perdendo a formação de nossas crianças. Nós precisamos retomar as aulas. Nós precisamos retomar as aulas com cuidados aos professores, com cuidado para as crianças. O que se diz por aí, muitas vezes como uma brincadeira, infelizmente é uma realidade da maioria dos cariocas. As crianças muitas vezes têm que ir para a escola porque precisam se alimentar. Então, nós quando falamos em criança fora da escola, muitas vezes nós estamos falando em crianças com fome. E nós não podemos permitir isso. Eu converso com a senhora, mãe, com o senhor pai. Quando sai para trabalhar, muitas vezes vocês não têm com quem deixar seus filhos. Vocês precisam ter uma creche, uma escola, em que seus filhos fiquem em período integral. E que o senhor tenha a segurança que ele vai aprender história, matemática e geografia, mas que também ele vai ser cuidado, ele vai se divertir, ele vai ter lazer, ele vai praticar esporte, vai ter acesso à cultura, mas também vai ter uma comida digna. Nós não podemos aceitar que as nossas crianças tenham que sair mais cedo das escolas porque não tem merenda. Ou comam um ovo cozido com salsicha todos os dias. Isso nós não podemos permitir. Então, eu vi uma pergunta que é interessante, que as escolas têm que voltar com um plano de segurança. Isso é óbvio. Realmente, você tem toda a razão. Tem que voltar com segurança, tanto para os alunos quanto para os funcionários, professores, assistentes de educação, inspetores, enfim, merendeiras, todo o grupo, todo o time que faz educação. Assim como a saúde, gente, a educação é um time. Quando se fala em saúde e se pensa apenas no médico, está errado. Quem está na linha de frente é a enfermagem. Quem está na linha de frente é o fisioterapeuta. Quem está na linha de frente é o técnico auxiliar de enfermagem. São os meus amigos maqueiros que estão aí na linha de frente. Então nós temos que cuidar de todos. É um time. Um time não funciona só com um. O time precisa de todos trabalhando juntos. A mesma coisa é a educação. Educação, nós temos auxiliares de educação que são fundamentais, nós temos os professores, obviamente, parte de merendeira, secretaria escolar, inspetores, todo o time tem que estar afiado, todo o time tem que estar junto para termos uma educação de qualidade. Então, eu chamo a atenção para isso. Galera, queria agradecer a vocês. Mais uma vez, vou voltar ao assunto inicial, porque é importante. Nós estamos no Outubro Rosa. Então, eu convoco você, mulher, para fazer o autoexame. Você, mulher, dentro desse caos, que tente fazer a mamografia. E nós vamos ajudar você, porque isso é um absurdo. Você não pode ficar numa fila, esperando meses e meses e meses para tratar ou descobrir uma lesão. Eu quero falar com você que sofre na fila dos hospitais. Eu quero falar com você que muitas vezes não tem um exame médico. Eu quero falar com você que se humilha para conseguir uma consulta. Tem solução. Conforme eu falei, nós precisamos de conhecimento, independência, honestidade e, sobretudo, trabalho.
trabalho. Nós precisamos mudar essa realidade. E nós conseguiremos. Rodrigo Terra, desculpa, cara. Sobe a tua pergunta aí de novo. Por favor. Então entra para participar aqui com a gente ao vivo. Eu não estou achando aqui, porque eu entro ao vivo, às vezes as perguntas passam. Cadê? Eu não estou achando a tua pergunta, cara. Ah, motorista de aplicativo, né? Realmente, cara, hoje em dia o aplicativo é uma realidade da nossa cidade. É essencial que vocês, motoristas de aplicativo, são essenciais no nosso trabalho, no nosso dia a dia. E nós precisamos, sim, trabalhar, melhorar o sistema de aplicativo e também precisamos olhar para os taxistas. Os taxistas, eu sou contra a burocracia. Eu sou um cara liberal. Então, nós precisamos, sim, desburocratizar o táxi, desburocratizar o sistema de vistoria de táxi. São muitas vistorias para que o aplicativo e o táxi tenham condições de trabalho melhores. E o aplicativo também. Então, só seguindo em frente aqui, continuando o tema da saúde, nós precisamos, sem dúvida, melhorar o sistema de saúde, dar acesso à saúde. Nós temos que fortalecer a saúde de família, fortalecer a medicina básica e, sobretudo, cobrar resultados. Então, eu chamo vocês que concordam comigo, que acham que a saúde tem que ser uma prioridade desse município, mas que está abandonada, que está largada, que embarquem no nosso projeto e, sobretudo, apoiem o projeto de moralização e, sobretudo, renovação na saúde. Não adianta nós termos vereadores médicos que não queiram trabalhar de verdade pela melhoria do sistema de saúde. E é possível com aqueles 3 pilares. Primeiro, fortalecimento das clínicas de família, saúde básica e equipe de saúde da família. Segundo, hierarquizar o sistema. Cada hospital tem que fazer aquilo que a sua responsabilidade lhe cabe. Os hospitais e os institutos têm que trabalhar dentro do atendimento especializado, indo tratar as doenças graves da ortopedia, os hospitais universitários tratar os problemas mais sérios, o Instituto do INCA, do câncer, por exemplo, tratar o problema do câncer, o Instituto Estadual do Cérebro, as doenças do sistema nervoso central, enfim, cada sistema. E os hospitais da prefeitura atender dignamente as emergências. Nós não podemos permitir que os nossos pacientes fiquem jogados em corredores. Ou então numa UPA implorando uma vaga no hospital de emergência. Isso tem que acabar. E, para terminar, cobrar metas e resultados. É possível, sim, dentro da saúde, você cobrar resultado de atendimento aos nossos pacientes. Os pacientes têm que entrar no hospital e saírem com seus problemas verdadeiramente resolvidos. E, por fim, em relação à saúde, eu peço e vamos lutar muito, muito pela inclusão da saúde mental como prioridade no atendimento da saúde desse município. Nós precisamos incluir o tratamento da depressão no nosso programa de atendimento de saúde primária, diagnosticando, tratando e, principalmente, ocupando com terapias ocupacionais aqueles que sofrem de depressão. Gente, eu queria agradecer mais uma vez a todos vocês e deixar bem claro que, com trabalho sério, honestidade, independência, porque tem que ter independência. Você, para tocar na ferida da saúde, você precisa ter independência para agir. Você não pode ter, como se diz na gíria popular aí, o rabo preso com ninguém. Então você tem que ter independência para botar a saúde para funcionar, para fazer com que o povo pare de se humilhar, pare de implorar algo que é seu direito, que é tratamento médico. Obrigado a todos. Atenção às mulheres. O Outubro Rosa está aí. A prevenção do câncer de mama. E nós vamos lutar por uma saúde mais digna, por uma saúde de acesso, onde esse termo cisreg, que ninguém entende e não resolve o problema de ninguém, seja desmistificado e resolvido. Gente, muito obrigado por tudo e vamos seguir adiante. Juntos,
seguindo o nosso projeto e, sobretudo, com seriedade, trabalho e honestidade, eu tenho certeza que o Rio tem cura. E se você também acredita, venha conosco nesse projeto, siga nossas redes sociais e nos acompanhe. Conto com vocês e vamos melhorar o Rio de Janeiro, sim. O Rio tem cura. Grande beijo a todos.